Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ler dos versículos do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. Versículo 1 até o versículo 6. E depois a gente vai saltar para os versículos 11, 12 e 13. Vamos ler? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Senhor Deus, Sua palavra está lida diante de nós, que o Espírito do Senhor, aquele que nos revela Jesus Cristo nos nossos corações e nos dá a fé, que Ele pregue aos nossos corações, Pai, ao coração de cada um aqui. Que não sejam os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas compreensões, nem as minhas, Senhor. Que seja, na verdade, a Sua palavra sendo pregada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Tem misericórdia de nós e nos ilumina nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem do apóstolo Paulo é uma passagem muito famosa, mas também muito mal interpretada quando nós a lemos. O apóstolo Paulo, claramente, ele usa duas palavras que saltam muito aos nossos olhos quando nós lemos esse texto, e por saltarem assim aos nossos olhos, às vezes a gente interpreta esse texto muito mal. Ele usa a palavra morte e a palavra vida. E aí, a interpretação que já vem para a gente, quando ele está dizendo isso para nós, é no sentido de que aqueles que estão em Jesus Cristo já estão vivos, porque morreram com Ele e ressuscitaram com Ele. Mas, quando a gente olha para o texto dessa forma, a gente entra em algumas outras crises. Conversávamos sobre isso recentemente também na nossa EBD aqui do templo, que é, se fomos ressuscitados com Cristo, por que ainda vivemos experimentando a morte? E a realidade da morte? Qual é o sentido dela? Então, o que eu quero trazer aqui para os irmãos, basicamente, é uma exposição desse texto, para mostrar o que o apóstolo Paulo, tentar mostrar o que o apóstolo Paulo realmente está dizendo, quando ele usa essas duas palavras, morte e vida, para nos dizer o que aconteceu com a gente, afinal, quando Jesus Cristo fez o que fez. Então, para a gente iniciar, eu preciso só fazer uma introdução e mostrar como isso aqui está sendo encaixado nessa introdução. Geralmente, nós vivemos a vida muito centrados no passado ou no futuro, muitas vezes nós vivemos motivados por mágoas, ou por lembranças, ou por sentimentos, e aquilo determina como a gente vai viver as relações agora. Por exemplo, se a gente tem uma mágoa de alguém, a gente tem dificuldade para lidar com aquela pessoa. Se a gente tem um trauma, a gente tem dificuldade para lidar com certas situações, que aquele trauma tem relação. Por outro lado, durante a nossa rotina puxada e corrida o tempo todo dos nossos dias, a gente está sempre voltado para o futuro e sempre direcionados por o que vai acontecer depois. A gente acorda na segunda de manhã já pensando na sexta-feira, é ou não é? A gente brinca aqui direto, sobre a crise de ansiedade do domingo. Você tem, Sara? Eu já tive muito.
Tenho direto. Eu já tive no sentido que às vezes eu não tenho. Mas muitas vezes eu tenho. Sabe, GG? Chega no domingo, vem aquele desespero no coração porque a segunda está chegando. Porque o sábado e o domingo passaram muito rápido. Por quê? Porque a gente está vivendo sempre no depois. A gente está vivendo sempre no que vai acontecer. E nesse sentido, parece que a gente perde de alguma forma o hoje. E o que eu quero mostrar para os irmãos é que quando a gente compreende mal o Evangelho, a gente não tem boas respostas. Quando a gente, por exemplo, interpreta esse texto olhando que nós agora estamos vivos em Cristo, a gente é confrontado pela realidade da dor. No meio da vida a gente enfrenta a morte, no meio da vida a gente enfrenta a dor, e quando eu digo morte, não só a morte final, mas a morte do nosso corpo cotidianamente. Diga-se de passagem, nosso pastor Rômulo, numa fatalidade, podia ser cada um de nós, do nada tem uma lesão aparentemente no tornozelo, alguém que estava bem jogando, experimenta morte no corpo. A gente, quando vai fazer as nossas consultas, conversava com uma irmã aqui quando chegamos, a gente vai para o hospital e faz o exame de sangue e aparece lá a glicemia um pouquinho a mais. Passa um pouquinho do normal, a gente já entra naquela fase de pré-diabetes, já entra aquele desespero e vai fazer um teste de esforço. Quem já fez o ergométrico? Aquele teste de correr na esteira, começa a subir aquilo lá na corrida, Martinha, é um desespero, e não acaba nunca. E a gente vê, o coração está funcionando só 82% do que deveria, já bate aquele desespero, quer dizer que só tem 82% de vida, né? Não é bem isso não, gente. Mas assim, a realidade da morte, ela é inevitável, a gente experimenta ela todos os dias, nas dores. A gente jogou bola ontem, e olha que eu nem passei dos 30 ainda, e a coluna está doendo, os músculos da perna doendo, o GG ele todo arrebentado, que os caras pegaram ele de jeito lá ontem, e GG, coitado, ele sofre, tá, gente? Eu faço essa passagem aqui, porque GG é nosso armador de meio de campo, então qualquer oportunidade alguém dá uma butinada nele, sabe como é que é? Thiago está de prova aí. Então as dores que a gente sente no corpo, as dores que a gente sente na alma, ansiedades que talvez a gente não tinha, a gente já experimenta a morte. Mas espera aí, a gente não estava vivo em Jesus? A dúvida vem de uma má interpretação do texto. Quer ver uma outra má interpretação que a gente faz? Não, temos vida, tranquilo. Por quê? Porque ressuscitaremos com Cristo. Mas e qual é o sentido da vida então? É só depois? Ser cristão então é viver tranquilo, despreocupado, porque em algum momento a gente vai morrer e ressuscitar? E o que a gente faz agora? Por que a gente trabalha? Por que a gente levanta de manhã cedo? Por que a gente cuida dos filhos? Por que a gente vai jogar bola? Por que a gente vem para a igreja? Se já a gente morre e vai ser ressuscitado? Uma outra interpretação errada do texto. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é diferente. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Eu já vou dar o sentido do texto, depois a gente aprimora olhando para os versículos. Para quem já quiser anotar, para evitar de se perder depois enquanto eu falo também, se eu falar demais, né? Mas eu prometo que vai ser uma breve reflexão. Mas a primeira e central mensagem, o sentido que eu quero trazer aqui é: o que o apóstolo Paulo está fazendo quando ele usa morte e vida nesse sentido? Ele está usando uma linguagem da época, uma linguagem, como ele mesmo vai defender depois, no versículo 19. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Eu estou usando esse artifício da linguagem para dizer que Jesus morreu e ressuscitou, e para dizer que com isso nós morremos para o pecado e vivemos para a vida, para explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. E o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: vida e morte são inseparáveis. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. E por que vida e morte são inseparáveis? Porque na vida, experimentando a morte, a gente tem a realidade do pecado sendo revelada e a realidade da redenção sendo revelada. Quando nós estamos vivendo, para ser prático, o que acontece? A gente vai experimentando a morte. O que a morte traz para nós? Ela nos mostra: pecamos. O salário do pecado é a morte, uma consequência lá do Gênesis. Pecado nos leva ao afastamento de Deus, e esse afastamento de Deus produz em nós morte. Morte física, morte espiritual diante de Deus, e a morte eterna também, para aqueles que serão condenados. Então, o que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo é o seguinte: na vida, experimentamos a morte. Quando experimentamos a morte, somos lembrados do pecado. E quando somos lembrados do pecado, somos lembrados que, se Jesus ressuscitou, nós somos libertos para não pecar. E para, com isso, lutar contra a morte. Vamos de novo. O que ele está dizendo é: morte e vida, essas duas palavras, que às vezes parecem estar separadas aqui, elas não estão separadas, elas são uma coisa só.
enquanto vivemos, olhem a vida de vocês, praticamente, nós experimentamos morte o tempo todo. Os cientistas dizem, né? Uma passada de mão na pele provoca o quê? A morte de milhares de células epiteliais aqui, ó. Um machucado, então, é a morte das células. O desgaste dos cabelos que vão ficando brancos é o desgaste dos fios. Aqueles que vão tendo menos, não digam que é o meu caso, por favor. André, não precisa baixar a cabeça, não. Está tudo bem. É a morte que a gente vai experimentando. Agora, a morte é consequência do quê? Do pecado. Então, por que vivemos? Para que o pecado seja revelado a nós. E para que a vitória sobre o pecado seja revelada a nós. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Morte e vida são inseparáveis. Mas com o olhar que o Espírito nos dá, nós recebemos dons para lutar contra a morte. Esse é o sentido da vida. Então, em resumo, qual é o sentido do texto? O apóstolo Paulo está usando morte e vida para dizer para a gente bem assim, morte e vida são inseparáveis. Nós agora vamos viver para quê? Para lutar contra o pecado que produz morte. Temos morte todos os dias, lutamos, dói a vida é difícil? É. Mas nessas dificuldades, o que está sendo revelado para nós? Pecado, pecadores, insuficientes, dependentes de Deus, afastados de Deus o tempo todo. Mas que agora, através do Evangelho, recebem a seguinte notícia. Está vendo esse pecado que você está vendo através da sua dor? Ele foi resolvido. Você consegue viver contra ele e, apesar dele, lutar contra ele e inclusive, produzir mudança de vida através dos seus hábitos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Beleza, gente? Está entendido o sentido do texto? Está tranquilo mesmo? Está confuso? Porque quando a gente olha morte e vida, porque morreu e com isso morreu para o pecado e você é crucificado com Cristo, a nossa cabeça vai longe. O apóstolo Paulo está usando um artifício argumentativo para explicar para a gente. A morte revela o pecado, mas a morte sendo resolvida, nos liberta para lutar contra o pecado enquanto temos vida. Amém? Esse é o sentido geral do texto. E agora a gente aprimora isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós no versículo 1? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha com o que ele está lidando. Preciso lembrar aqui de um ponto no contexto. Depois do capítulo 4 de Romanos, tudo que o apóstolo Paulo está mostrando para nós é consequência da justificação pela fé. No capítulo 1, ele vai mostrar que todos pecaram contra Deus e carecem da graça de Deus. Façam um passeio comigo aí. No capítulo 1, ele vai dizer que todos se afastaram e por isso vem a condenação. No capítulo 2, ele vai dizer que isso traz juízo sobre nós. No capítulo 3, ele vai dizer que a lei não resolve esse problema, porque a lei do Antigo Testamento, ela só nos mostra o nosso pecado, mas ela não resolve o problema do pecado, porque o resultado do pecado era a morte. E no fim do capítulo 3, ele vai fazer essa reafirmação de que ninguém é justo, nenhum sequer, todos somos pecadores. E aí, a partir do capítulo 4, ele vai dizer, pecadores são libertos através da justificação pela fé. Os teólogos vão concordar em dizer que o centro do texto de Romanos, em todos os seus capítulos, é justificação pela fé. Justificação é a solução para os nossos problemas. Justificação pela fé. O que é justificação pela fé? Justificação é um termo jurídico. De novo, o apóstolo Paulo está num contexto romano. Para quem é do direito aí, como é o meu caso, a base do direito moderno é o direito romano. O apóstolo Paulo, no meio de Romanos, está usando uma categoria para dizer, vocês foram justificados. Que categoria é essa? Alguém que estava condenado, Tiago tem uma pena sobre ele, o juiz tira essa pena e concede perdão. Essa é a ideia. Essa é a ideia de justificação. Dar a alguém que é culpado o teor de salvo, de absolvido, de liberto. Essa é a ideia. Então, justificado pela fé. Qual que é a ideia de justificação pela fé? Através do Espírito Santo que coloca em nós a mensagem do Evangelho, nós temos o testemunho interno de que recebemos um novo veredito. Não somos culpados, mas salvos. Essa é a ideia. Qual que é a mensagem aqui? Tem um termo contábil por trás disso também, para quem é contador aí, que é a ideia de ser alistado. Sabe os livros de registro de tributos empresariais? Quem é contador aí tem que guardar os livros lá, quem tem empresa. A ideia que o apóstolo Paulo também usa para justificados, a gente até falou disso na EBD também,
É uma palavra específica no original que quer dizer, você foi listado entre os salvos apesar da sua condição. Essa é a ideia. Pela fé. Aí aqui no capítulo 4 ele vai usar o exemplo de Abraão e vai dizer no capítulo 5 que o resultado da justificação pela fé não é culpa e opressão, mas paz, alegria e os frutos do Espírito. Então quando chega no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai, falando da justificação pela fé, responder a algumas questões que alguns irmãos da época tinham. Por isso ele começa o primeiro versículo assim: que diremos então? Olhem aí comigo. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Por quê? Haviam aqueles caras de pau em Roma também. Não é só aqui em Cariacica, não. A pessoa quer dizer bem assim: ah, mas já que nós somos perdoados, pecar não tem problema, eu posso pecar. É isso que ele está lidando aqui. Aquela ideia da hipergraça ou da graça gratuita. De que beleza, se eu tenho perdão, cometi um pecado, tenho perdão de novo, está tudo certo. Beleza. Respondendo a isso é que ele vai fazer o argumento dele. Entenderam? Por isso que ele começa o versículo assim: que diremos então, diante desses aí que estão falando? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí ele vai desenvolver o argumento dizendo: de maneira nenhuma. E é interessante que aqui ele fala como brasileiro no original, porque de maneira nenhuma significa que Deus nos livre. Deus me livre, o apóstolo Paulo fala, de entender o evangelho errado assim. Essa é a ideia. Então, a graça, ela nos é dada quando somos justificados. Mas isso de fato diz para nós que então podemos pecar de forma solta e livre? Não, de maneira nenhuma. Ele está dizendo, se fomos libertos para a vida, não para a morte. Aí vem de novo as duas palavras que eu já mostrei para vocês. Para isso que ele está usando as duas palavras, para responder essa questão. Então podemos pecar? Não. Fomos mortos com Cristo e libertos para a vida, para lutar contra o pecado, não para reafirmar ele. Ok, tranquilo? É assim que começa o texto. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aqui ele dá a carta dele, aqui ele dá o centro do argumento. Se morremos com Cristo, e em Cristo recebemos a vida para lidar contra o pecado, vamos viver reafirmando o pecado? É isso que ele está questionando. E aí ele responde: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? O que ele está dizendo para nós? O que o batismo significa, gente, na nossa tradição? Me ajudem aí. O batismo e a circuncisão. Aliança através da morte. O sinal da água sobre as cabeças é a entrada numa nova vida. É um sinal de uma nova vida. O batismo, ele sinaliza morte. Jesus é batizado, Jesus passa por todos os ofícios, Jesus tem os seus pés lavados por perfume, Jesus entra como rei, Jesus é reconhecido como judeu, como preparação para o quê? Para a sua morte. Não é à toa. O batismo é o seguinte sinal: Heitor veio aqui e foi batizado. A vida anterior do Heitor é um sinal de que essa vida anterior ela foi deixada, e o velho homem agora ele deixa de ser aquele velho homem e passa a ser renovado. Essa é a ideia. Fábio chega aqui, é batizado, então o velho Fábio é deixado e o Fábio novo aparece e passa a ser desenvolvido através da santificação e da justificação. Então o que ele está dizendo para nós? Quando ele diz que fomos batizados em sua morte, ele está dizendo que o nosso velho homem, aquele que não tinha consciência do pecado e do pecado como causa da morte, ele começa a mudar. É isso que ele está dizendo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo não significa só morte, mas batismo significa o início de uma nova vida. Agora, o pulo do gato do texto está aqui. E é isso que eu queria destacar. Quando ele fala bem assim, ó: assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Qual que é o nosso erro aqui? Que aí já vem uma outra interpretação ruim do texto. O erro nosso aqui é achar que essa vida nova é a ressurreição quando a vida acabar. A vida nova é presente. É isso que é. Por quê?
O batismo, ele é um sinal de morte, de início de uma nova vida e de comunhão com Cristo nessa nova vida. Então, hoje, como aqueles que foram transformados pelo Espírito e receberam a justificação pela fé, nós já estamos unidos com Cristo e já recebemos os benefícios dessa união com Cristo. Então hoje, a gente experimenta a morte, mas enquanto experimentamos a morte, ela prova para nós que o pecado é real, mas a realidade da vitória de Jesus sobre a morte nos mostra que o resultado do pecado não é final, não é ele que dita a nossa sentença mais. Agora, nós fomos chamados a desfrutar desses benefícios presentes. Quais são esses benefícios? Em primeiro lugar, comunhão com Cristo Jesus e com o Espírito. Nós oramos, nós vivemos aconselhados pelo Espírito, nós somos aliviados da angústia e da ira, nós somos consolados na dificuldade. Nós temos o testemunho interno do Espírito dizendo como caminhar no meio das decisões da vida, do certo e do errado. Nós recebemos a comunhão com Cristo, e quando recebemos a comunhão com Cristo, também recebemos a comunhão com a igreja. Um outro benefício presente. Enquanto recebemos o benefício da comunhão com a igreja, nós recebemos o auxílio dos irmãos, nós recebemos o testemunho da perseverança dos santos, nós recebemos o fortalecimento da fé através dos louvores, dos dons e dos talentos, como cantamos aqui juntos. Nós pregamos um ao coração do outro, oramos uns com os outros, vivemos uns com os outros, servimos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, pela mediação do Espírito. Através do jejum, nós lutamos contra a carne e fortalecemos a realidade que importa, que é a realidade do Espírito, contra essas lutas, reafirmando dentro de nós a libertação dos desejos da carne. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Temos benefícios presentes, temos benefícios aqui e agora. E qual que é o principal deles? A palavra de Deus. O que traz satisfação, consolo e todas as ferramentas para lidar com os efeitos da morte? A palavra de Deus. Temos doenças, mas temos um Deus que age em nossas vidas curando. Temos morte, mas temos um Deus que age em nossas vidas ressuscitando. Temos um Deus que vive em meio a gente, consolando os nossos corações e conduzindo as nossas decisões. Estamos no meio de uma cultura difícil, mas recebemos aqui a nossa identidade. Dá para a gente resumir dizendo que os meios de graça, de uma forma geral, e os meios de graça que a gente vive, principalmente no meio da igreja, são benefícios para o presente. Somos unidos com Cristo e unidos com a igreja. Para quê? Para que nessa união com Cristo e com a igreja, sejamos santificados. Sejamos gradativamente transformados, gradativamente mudados e gradativamente salvos. Quem tem aquele parente aí, que você chama para a igreja e ele fala bem assim, não vou não, preciso parar de beber antes. Quem tem? Quem tem? Não precisa levantar a mão não, mas já levantaram, né? Eu tenho também, então não precisa ter vergonha não. Parente a gente ama do jeito que é, né mãe? Foi assim que a gente aprendeu em casa, a gente ama independentemente de qualquer coisa. Sem esperar nada em troca. Mas, amigos também, irmãos da igreja, né tia Kátia? Mas, geralmente essas pessoas que pensam assim, elas olham para quem vem para a igreja e falam, olha lá, ó, um monte de gente que se acha santo, né? Olha lá, a hipocrisia, se acha perfeito, ela está cantando, fazendo parte do coral, mas ninguém sabe o que esse aí já fez, aquele que viveu na infância junto, na adolescência, na juventude, como se isso importasse para nós, né? A nossa resposta como crentes diante disso é isso mesmo, a gente é ruim mesmo, por isso que a gente está junto aqui. Um ruim à sua maneira, né? Cada um ruim do seu jeito. Pastor Homer que falava muito, olha só, Arthur, se eu não te decepcionei ainda, que eu era muito fã dele, espera que já eu decepciono, né? Espera, geralmente eu sempre resolvo o problema, gente, lá no futebol. A bola chega, eu coloco para dentro mesmo e bota a gente no jogo e a gente reage, né? Não, Tiago? Ontem não aconteceu, decepcionei o pessoal. Então assim, a porcentagem é pequena disso, Tiago? É pequena, mas acontece, a gente vai decepcionar as pessoas, porque qual que é a nossa realidade? Pecadores, atenção, para de falar do futebol, pecadores,
A realidade da igreja é pecadores, que agora gradativamente vão ser transformados, refeitos, santificados. Talvez vão morrer e ir para a presença do nosso Senhor, ainda com problemas a serem resolvidos. Muito provavelmente, com pecados a serem tratados, muito provavelmente. Mas, que já foram justificados e com isso receberam a notícia. O sentido da vida não está no pecado. Porque o pecado só produz morte e mais morte. Agora, lutamos contra o pecado. E aí o apóstolo Paulo encerra essa sessão dizendo: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também da semelhança da sua ressurreição. Vivemos agora, pessoal, qual é o sentido então que nós recebemos do apóstolo Paulo para viver? A vida é o que nos dá sentido. A vitória sobre a morte é que nos dá sentido. Enquanto vivemos, vivemos para nos satisfazermos no meio das dores, percebendo que as dores são resultados do pecado, mas que enfrentar as dores é uma resposta do Espírito, não nossa. É uma resposta de libertação. No capítulo 1, o apóstolo Paulo falava: aqueles que pecam não conseguem sair porque eles foram entregues aos seus próprios pecados. Nós fomos tirados deles. Talvez você viva lutas muito terríveis internamente, vícios terríveis. E isso com certeza te leva a questionar a sua fé o tempo todo. Nossa, Senhor, se eu fui salvo, por que eu não consigo me libertar disso? Essa já é uma pergunta de fé. Porque esse conhecimento, esse convencimento do pecado, ele não vem de carne e sangue. Ele é espiritual. A intervenção do Espírito Santo, que coloca no nosso coração a justificação pela fé, vira a página para a nova criação que nós já somos. E isso nos faz enfrentar o pecado de frente, vendo ele, enxergando esse pecado. Aqueles que pecam, como diz o salmista, nem percebem aonde tropeçarão. O ímpio, ele não vê o morro em que ele tropeça. O ímpio não vê a pedra diante dele. O crente, ele só é diferente na luta contra o pecado, porque ele começa a enxergar o pecado. Ele começa a enxergar o que causa aquele pecado. Ele começa a enxergar o mal que aquele pecado faz. Ele começa a enxergar o mal que aquele pecado, que aquele vício produz dentro de si, para a sua fé, para a sua saúde. O pecado, ele vai matando e destruindo a vida. Os vícios, geralmente, eles mostram sinais físicos muito rápido. Os vícios agressivos. Sinais físicos, psicológicos, espirituais. Existem vícios que a gente pode citar, como o alcoolismo, o tabagismo exacerbado, o uso de entorpecentes, e não só entorpecentes, mas o uso exacerbado das redes sociais. Estamos o tempo todo viciados em dopamina, com os hormônios todos desajustados, cheio de dúvida de fé, porque não sai do Instagram. Desligar um aplicativo resolveria. Mas existem outros vícios piores, que vão destruindo o caráter de dentro para fora, como a pornografia, a masturbação, o auto-enaltecimento, a soberba, que vai dando para nós uma visão cada vez maior de quem nós somos, quando nós não somos. E a queda ela é cada vez pior. E a queda ela é cada vez mais prejudicial. Geralmente, o rebote dos vícios, ele é proporcional ao prazer que aqueles vícios trazem, e isso destrói os seres humanos por dentro. O que está sendo mostrado para nós? Nós fomos libertos disso. Viver para o pecado produz morte em cima de morte, destruição física, psicológica, espiritual. A ressurreição em Cristo Jesus produz vida, produz frutos, produz vigor, produz a capacidade de se levantar e viver. Por quê? A vida agora, ela está se sobrepondo à morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a ressurreição de Jesus é uma prova. Não significa no texto que o Calvino, comentando esse texto, ele concorda com isso, ele afirma isso. Não era a intenção do Paulo falar só da vida eterna que vai acontecer depois. A intenção dele era falar que essa ressurreição já acontece agora. Quando nós identificamos um pecado e lutamos contra ele, é o poder de Jesus. Porque nós não éramos capazes de fazer isso antes da justificação pela fé. Essa é a diferença do ímpio e do santo. O ímpio, ele não vê nem onde ele tropeça. O santo vê onde tropeça e responde a isso positivamente. Isso produz vida. E, além disso, temos dentro de nós a garantia de que, daqui para frente, para
para deixar claro, nós temos a vitória. Não importa se a gente vai superar todas as dores agora e as consequências dos nossos pecados agora, porque nós, assim como Jesus, ao morrermos, fomos libertos da morte eterna. Essa é a mensagem do Paulo. Se somos libertos da morte eterna, somos libertos da morte agora. Não podemos cometer o erro de interpretar esse texto, irmãos, sem olhar para o aqui e agora. Geralmente, por conta das redes sociais e por conta da correria do dia a dia, nós estamos olhando sempre para frente, sempre para frente, sempre para longe, e nunca para o agora. E aí vivemos sem prazer nas rotinas, sem prazer na vida simples, sem prazer nos irmãos, sem prazer nos benefícios da união com Cristo, da união com Jesus, da união com a igreja, dos meios de graça. E aí a vida ela perde sentido, e perde sentido, e perde sentido, e a gente se vê perguntando o tempo todo, por que eu vivo? Qual que é o sentido de eu acordar e trabalhar desse jeito, de novo, cansado, cheio de olheira, abatido? Mas aí o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é, esse abatimento, esse cansaço, é prova do nosso pecado. Como vivemos diante dele então? Com respostas de vida, mudando os nossos hábitos, mudando as nossas rotinas. E nesse sentido, no versículo 6 ele vai dizer para nós, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. As outras versões, e também o texto original, vai chamar essa ideia aí de velho homem, de a nossa velha vida em Adão, no texto original. Qual que é a ideia? Adão é aquele que representa a antiga aliança, daquele que teve um trato com Deus no pacto de obras, mas que não correspondeu às expectativas de Deus e pecou, trazendo condenação para a raça humana. Agora veio o segundo Adão. O domínio desse velho homem, do Adão que era identificado, do homem que era identificado com Adão, ele deixa de existir. E aí o apóstolo Paulo ele vai reafirmar isso quando ele fala bem assim, o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Qual que é a ideia aqui? Na crucificação, o corpo do pecado, ou seja, o corpo do velho homem é destruído, trucidado, essa é a ideia. Em que sentido? É feito sem poder no original. Essa ideia de o poder do velho homem ou o corpo do pecado ser destruído quer dizer, ou seja deixado sem poder. Qual que é a ideia, irmãos? Através dessa libertação espiritual que é divina, como diz o texto de Hebreus, a fé ela vem pela obra do Espírito Santo, ela não depende do nosso convencimento racional. Nós somos esclarecidos da realidade do pecado. E com isso, somos libertos do poder do velho homem. Eu usei o exemplo aqui não lembro quem foi, acho que não sei se foi GG, mas o Fábio. O velho homem lá de trás, o velho Geraldo Henrique, ele deu lugar ao GG. O velho Geraldo Henrique já não manda mais nesse que veio depois. As práticas antigas, os vícios antigos, eles já não têm mais poder. Diante do pecado, nós temos recursos suficientes nos meios de graça para lutar contra ele, para nos libertarmos dos vícios. E para com isso, reafirmarmos a vida. Então, no meio da dor, descobrimos que o pecado é real. Identificando ele, a gente consegue lutar contra ele através da graça de Deus nos meios de graça. E aí a gente salta para os versículos 11 em diante, que é a nossa última sessão aqui, quando é dito para nós assim, versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Atenção, porque agora ele fecha o sentido dessa parte. Não, no versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado,
como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Versículo 14, só para a gente encerrar. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Atenção, para fechar o sentido dessa parte, eu vou usar um versículo. O início do versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. A palavra membro aqui, no original, é a ideia de arma. Tem até a ver com o inglês depois, as traduções para o inglês, porque braço no inglês é arm, correto? Quem é do inglês aí, se eu estiver falando besteira, me corrige, hein? Mas as traduções do latim, elas vão mostrar essa expressão, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele está usando membro no sentido militar. Ele está usando membro no sentido de arma mesmo. O que nós temos no nosso corpo? Braços, pernas, membros, que servem para quê? Para lutar contra a realidade da morte. Essa é a ideia. E aí ele usa a figura dos braços, tem uns aí que são mais fortes do que fracos nos braços, mas para isso tem a academia e o whey protein para tomar, gente. Procura um nutrólogo, para fortalecer os braços e o corpo, para lutar contra o pecado. Em que sentido? Usamos o nosso corpo, a ideia aqui mais central é, usamos a nossa vitalidade, o nosso vigor, para lutar contra a realidade da morte. Na prática, e percebam o seguinte, ele está dizendo, no versículo 12, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Qual que é a ideia? A realidade do velho homem produz em nós desejos. Na nova vida, usamos os nossos braços para produzir novos desejos. Estão entendendo, gente? A antropologia aqui do apóstolo Paulo é completamente diferente da nossa época. A antropologia é a filosofia do homem, né, do ser humano. O que é o ser humano? Para o nosso tempo, o ser humano é sentimento. Quem já assistiu Divertidamente aí? Vamos lá, vamos acordar que eu estou acabando. Divertidamente, está o 2 no cinema, a gente pode marcar de ir ver. Divertidamente é um filme muito interessante. O pessoal brinca que nunca, esses filmes da Pixar, que a animação nunca é para criança, né? De tão bons que eles são. Toy Story, esses filmes assim. O Divertidamente mostra dentro da cabeça de uma moça as emoções. Agora no 2 parece que vai chegar a ansiedade, porque ela está na adolescência, a vergonha, né? Mas é interessante, porque o Divertidamente é um filme muito bom, mas mostra a visão da nossa época. Por quê? Na maior parte do tempo, o que acontece dentro dela causa o que acontece fora. Então lá, a raiva brigou com a tristeza, aí ela aparece um comportamento dela. Qual que é a ideia que o filme está passando para nós? Nós somos os nossos sentimentos. A gente sente, então faz. Aí a gente tem justificativa para tudo. Não, foi lá assistir o jogo, brigou com o cara que torcia, foi assistir o tricolor, foi assistir o jogo, brigou com o flamenguista que estava assistindo junto. Não por acaso tem Fluminense e Flamengo hoje, né? Deus me livre, porque o Fluminense está de mal a pior. Não que o tricolor esteja errado em falar contra o Flamengo. Mas aí eles brigam, se agridem e a gente justifica assim. Não, é porque ele é muito sanguíneo. Quem já ouviu isso? Nossa, o pessoal adora isso. Não, fulano é colérico. Quais são os outros? Eu nem lembro. Não, é o perfil dele. É o perfil dele, Eric. Não espere nada, o Eric é pacífico, o Eric não vai brigar com ninguém. Aí quando ele briga, falou, Eric, você não era pacífico? Olha lá, pode brigar com ninguém, Eric, porque você é pacífico. Mesmo com razão. Então, você é o que, Paola? Colérica? Muito legal a expressão dela, eu não sei o que eu sou não, o que você acha que eu sou? Melancólico. Porque, eu fico lá lidando com as questões da minha vida, cheio de dúvida e insegurança. Ô, gente, me respeita, porque eu sou melancólico. Tem desculpa para tudo. Desculpa para tudo. Dá para o juiz julgar de qualquer jeito, hoje em dia. E é o que acontece hoje no Brasil. Não é não, Alex? Mas, por que eu estou dizendo isso, gente? A visão do homem do apóstolo Paulo, do ser humano, é diferente. Ele está dizendo, as nossas rotinas formam os desejos. Tem um autor americano muito importante que eu preciso citar, que a gente precisa ler antes de morrer. Ele escreve um livro muito legal chamado Você é Aquilo que Adora. O James K.A. Smith, James K.A. Smith, não dá para falar o nome todo. Procurem depois, ele tem um outro livro muito legal chamado Desejando o Reino, nas liturgias culturais, que ele vai mostrar como toda a sociedade
ela é feita de liturgias. Liturgias em que sentido? Nós temos hábitos, temos rotinas, e essas rotinas formam o nosso amor, formam as nossas afeições e os nossos desejos. Eu aplico isso aqui para ilustrar o que o apóstolo Paulo está dizendo. A forma como usamos os nossos membros determina o que nós sentimos. Experimente uma rotina de oração durante 1, 2, 3 semanas e você vai ver como seu coração vai ser pacificado. Experimente uma leitura bíblica durante 1, 2, 3 meses e você vai ver como sua vida vai ser preenchida de sentido. Experimente uma prática de serviço 1, 2, 3, 4, 5 semanas e você vai ver como você vai deixar de ser egoísta. No nosso tempo, nós justificamos nossas más condutas por aquilo que sentimos. O apóstolo Paulo está dizendo, isso é coisa do velho homem. O velho homem vai fazer ídolos, inclusive os sentimentos. Estão entendendo, gente? Por que ele está dizendo agora? Usem os membros dos corpos de vocês, se vocês são libertos para a vida, para viver. Usem os membros para corrigir as rotinas. Se você tem um vício, defina meios de fugir desses vícios. Se você tem um vício, vou ser claro, tá gente? Vou ser claro, aqui não quero assustar ninguém, mas ser claro para vocês entenderem o que eu estou falando. Se você tem um vício que você sempre vai cometer se você estiver sozinho, não fique sozinho. Se você tem um vício que você vai cometer sempre depois de você comer alguma coisa, não coma. Se você está com a glicose alta, tira o açúcar do café. E produza vida. Se você está aí, sedentário, doendo tudo, vai caminhar na BR. Né? Quem riu? Olha a culpa aparecendo. Se você está sentindo que as dores nos ombros estão aparecendo, vai lá fazer um pilates, vai malhar, fazer uma hidroginástica. Vai correr, vai jogar bola com a gente. É isso, gente, vida, rotina de vida. Se você está muito sozinho, chama a Ariane e o Rogério para tomar um café. Rotinas de vida, é sobre isso que é o Evangelho. Percebam, o apóstolo Paulo ele não está usando a morte e vida aqui em sentido abstrato, não. Ele está dizendo, morte e vida são inseparáveis, mas agora que somos libertos, usamos os nossos membros para lutar contra o pecado. Esse é o sentido da vida. Por que a gente está aqui agora? Para que a gente seja convencido disso. Por que a gente vai viver nossos 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos? Se Deus quiser aí, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Para quê? Para que nesses 100 anos a gente veja a dor, veja que a dor é causada pelo pecado, veja que a dor e o pecado foram resolvidos em Jesus, e que em Jesus os nossos corpos são libertos para a vida. Não tem esse evangelho abstrato, maluco, sentimental do nosso tempo, não. Por isso lugar de crente na igreja no domingo, por isso lugar de crente é na casa de outro crente, por isso lugar de crente jovem é jogando o campeonato mesmo, brigando com os outros, um defendendo o outro, jogando bola, se defendendo, orando no início, orando no fim. Integração, vida juntos, os meios de graça aparecendo para nós. Gente, vocês querem mais claro do que o principal meio de graça, que é a palavra escrita, física, diante de nós, para que lida e relida, ela seja internalizada? É sobre isso que é o Evangelho, rotinas novas. Então eu fecho essa segunda sessão dizendo, e aqui eu termino, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, usando a figura da morte e da vida, que na vida humana, morte e vida são inseparáveis. Por quê? A morte é uma prova da morte de Jesus. A vida que temos agora é a prova mais clara diante de nós, de que Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é real. Parece um paradoxo, uma confusão. Vivemos morrendo, Arthur? É isso mesmo. Vivemos morrendo, porque temos vida no meio da morte. Isso é bonito demais. Por isso o apóstolo Paulo vai terminar depois Romanos dizendo, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, porque vivos e mortos Jesus nos faz novos. Meu Deus, alguém escreve isso aí. Gente do céu, isso é bonito demais. A gente está vivendo juntos, para experimentar e compartilhar a morte um do outro. Por quê? A morte é a realidade do pecado do qual nós fomos libertos. Isso é a vida que o apóstolo Paulo está usando aqui. E aí quando ele diz isso para nós, isso é tão real, ele está dizendo que na ação dos nossos membros nós somos libertos. O velho homem acabou. Através do quê? Da nossa vergonha na cara e da mudança dos nossos hábitos. Então pensem, aqui está a morte de Jesus, aqui está a ressurreição dele. Nós estamos no meio. E nesse meio, a gente tem duas opções. Ter rotinas de obediência ou rotinas de desobediência. Nesse meio estão os nossos hábitos.
que nossos hábitos sejam de obediência, porque isso vai moldar os nossos corações. Isso vai nutrir a nossa fé, nos meios de graça, como igreja. Amém, irmãos? Vou chamar o pessoal que vai fazer o louvor, enquanto eu faço 2 perguntas para vocês finais. Deixem eles subirem, dá para vocês olharem para eles depois. Olhem para mim que eu estou terminando ainda. 2 perguntas eu deixo para a gente refletir durante a semana. E dessas 2 perguntas, uma missão. Leiam o livro de Romanos, façam um devocional de Romanos durante essa semana. E essas 2 perguntas são: qual é o sentido da sua vida? Nada vai dar sentido para nós senão a realidade de que, atenção, experimentamos enquanto vivemos a morte, porque a morte é resultado do pecado. E quando descobrimos que nossos membros não respondem mais ao velho homem, usamos eles para lutar contra esse pecado e para produzir vida, testemunhar dessa vida. Mas antes de tudo, viver essa vida. Muitos crentes vão dizer que o sentido da vida do crente é falar para outros sobre a fé. É também, é uma consequência, tá? Mas antes é o nosso relacionamento com Deus e com a igreja, ok? Em segundo, como estão seus hábitos? Quais são as suas rotinas? E aqui eu estou sendo bem prático. Sente, reflita, coloque um caderno, tem um monte de planner bonitinho hoje em dia, né? Quem usa planner aí? Carol deve usar, aquela riu ali. Eu já tentei usar vários, Carol, mas eu não consigo não, me embolo todo. Prefiro pegar um caderno e fazer lista. Pega o planner e vê, em que momento que eu faço tal coisa? Será que eu não posso substituir isso por vida? Será que isso não é morte? E pense a sua agenda nesse sentido. Somos libertos da morte, irmãos. Que nossas vidas exaltem isso. E isso vai produzir dentro de nós novos desejos. Amém?